Nesse vídeo eu irei trazer para vocês os destaques do resultado do quarto trimestre de 2021 de Sanepar. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de começar você tem que clicar no botão embaixo de inscrição, beleza? Então vamos lá. Vamos entender como foram os resultados do quarto trimestre de 2021 da Sanepar, que antecipo para vocês não detém em carteira, mas não é uma ação que eu deixo de lado. Fico de olho o tempo inteiro, por quê? Porque de fato é uma companhia que possui um nível de eficiência acima inclusive da Copasa que eu tenho em carteira. Optei por Copasa porque, diante da recorrência no pagamento de proventos, a Sanepar anuncia em um ano e paga no outro. Então essa demora no pagamento é um dos pontos que me fez ficar por enquanto de fora da Sanepar. Mas vamos lá. Aqui estão então os destaques dos resultados. A margem EBITDA da companhia, a margem que ela tem sobre o seu lucro operacional antes de descontar dos juros, amortização e depreciação, manteve-se praticamente estável aqui entre o quarto trimestre de 2020 e quarto trimestre de 2021. Agora, se você fazer a comparação anual, houve aqui um crescimento para 43%. O lucro líquido aumentou um pouquinho do quarto trimestre de 2020 para o quarto trimestre de 2021, na casa de 332 milhões de reais. Com esse lucro, a nossa projeção do que a gente tinha previsto, que era um lucro recorde em 2021, se concretizou. Veja que o maior lucro já registrado ali nos últimos 10 anos foi em 2019, quase 1 bi e 100 milhões, e somados 845 mais os 330 reportados no trimestre, ela superou essa resistência aqui e chegou a um lucro recorde. A dívida líquida sobre EBITDA manteve-se estável em 1,4 vezes, algo que já era assim. A companhia segue investindo muito, afinal ela precisa de fato investir, senão vai ficar para trás com o advento do novo marco de saneamento básico que abriu espaço para as empresas do setor privado atuar no setor de saneamento. A receita líquida da empresa cresceu bem, então, como você já percebe, lucro líquido cresceu, resultado operacional cresceu, receita líquida cresceu, bem como o EBITDA. Então, os resultados você já percebe que foram muito bons. Em relação aos contratos da Sanepar, porque ela tem contratos ali de concessão, contratos de programa que duram determinados anos. Então aqui estão os contratos principais responsáveis por grande parte da receita da companhia. Obviamente que o principal justamente é o município de Curitiba, região ali, 21,5% da receita. O contrato ainda vai durar mais de 25 anos. O que está mais para vencer são os contratos de Ponta Grossa e Cascavel, variando aqui de 1 a 3 anos aqui. Então aqui tem os contratos que estão para vencer entre 2023 e 2033, 70 contratos. Em 2021, apenas 6 contratos. Então, em 2022, apenas 6 contratos. Então, não é tão preocupante assim. Isso dá apenas 0,7% de receita total, de modo que a empresa consegue estabelecer novos contratos para suprir essa falta. Então, tranquilo aqui, não há que se desesperar. Em relação à crise hídrica, eu já mostrei para vocês que praticamente ela inexiste atualmente contra a Sanepar, já que em 31 de dezembro de 2021, o volume médio de reservação estava em 67%, acima de 60%, já estava praticamente no fim da crise hídrica, chegou a 80%, como eu trouxe em um vídeo do canal, sendo que em 2020 era de apenas 41%. Atualmente, o total do SAIC aqui, que é o Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba, em 85,96%. Inclusive a barragem de Passaúna, que tem o menor volume aqui, mais de 60%. Então, de fato, a crise hídrica já foi para a Sanepar. Até por isso que hoje a cotação está conseguindo ali voltar para os R$4. Claro que ainda não se valorizou, então pode ser uma oportunidade, caso assim você entenda. Um dos grandes motivos para o aumento da receita operacional líquida. O que é receita operacional líquida, Luan? Receita são as entradas de recursos, operacional da sua atividade core, ou seja, da atividade de água e esgoto, líquida, ou seja, com algumas deduções. E que deduções são essas, Luan? Aqui está bem exemplificado no site Fundamentos. As deduções são devoluções, descontos e alguns impostos. Houve então um crescimento dessa receita em quase 12%. E o aumento da receita decorre do quê? Do reajuste tarifário de 5,11% em 5 de fevereiro de 2021, outra revisão tarifária de 5,77% em maio de 2021, crescimento dos volumes faturados de água e esgoto e também ali um aumento no número de ligações de água e esgoto. Houve um aumento ali, por outro lado, de custos e despesas operacionais de quase 16%, e apesar desse aumento, a companhia conseguiu superar a lucratividade nos últimos 10 anos, de novo uma empresa eficiente, sem sombra de dúvida. E por que houve esse aumento? Em relação à despesa com pessoal, teve ali os reajustes salariais do INPC. Em relação a materiais, a companhia fez mais estoque, veja, ela está com mais material de expediente, material de manutenção e etc. Por quê? Porque com um cenário inflacionário elevado, compensa você ter um estoque de materiais superior, afinal você não precisa depois ficar fazendo compras a preços mais elevados. O custo com energia elétrica subiu 58,7%, houve um aumento de provisões ali da ordem de 267% em função de atualizações de
remunerações trabalhistas, referentes a diferenças salariais ali. Então tudo isso ainda contribuiu para um aumento na despesa, só que a receita operacional acabou superando aqui esse aumento de despesa. O EBITDA, obviamente, foi impactado pelo aumento na receita, afinal o EBITDA decorre de uma receita. A geração de caixa foi de 386 milhões de reais, uma ótima geração de caixa, um aumento de 42% em relação ao quarto trimestre de 2020. Em investimentos, a companhia aumentou muito aqui, foi de menos de 1 bi para 1,3 bi. Então, além de conseguir investir, consegue aumentar a receita e lucrar mais. Endividamento, como eu disse, estável, 1,4 vezes dívida líquida sobre o EBITDA. Dívida líquida é o caixa menos o endividamento bruto da companhia. Em relação ao vencimento das dívidas da empresa, a maioria de longo prazo, dívidas de até 12 meses, que se classificaria no balanço como passivo circulante, praticamente 10% aqui da dívida. E aí depois, entre 13 e 24 meses, mais 10% da dívida. De 25 a 36 meses, aí cai bastante aqui para 6% da dívida. Aqui, dívidas de 5 anos, aí sobe mais 16%. E aí, o grosso da dívida, quase 60%, acima de 5 anos. Em relação ao payout da empresa, que é o valor do lucro líquido que sai para os acionistas na forma de proventos, é 25% do lucro líquido ajustado. Isso é decorrência da própria lei de sociedade por ações. E aí, para o primeiro semestre de 2021, existe a LJCP de 151 milhões de reais. E para o segundo semestre, 174 milhões de reais. O pagamento ocorrerá em data ainda a ser definida em Assembleia Geral Ordinária, AGO, dia 28 de abril de 2022. Perceba que o payout da companhia não é elevado, se mantém ali na ordem de 35 mais ou menos a 40 e poucos por cento. Está mais ou menos entre 40 a 45% atualmente o payout da empresa. E aí, se você olhar apenas para esse dividendo que será pago, referente a 2021, o payout está em 30,7%, payout baixo, que dá mais ou menos isso aqui, ó, por ação preferencial, que é a SAPR4. 21 centavos por ação mais ou menos. 21,22 centavos dá quase 6% de yield. É isso que você pode esperar de remuneração em Sanepar de dividend yield. Balanço patrimonial. Qual o patrimônio líquido atual da empresa? 7,8 bilhões de reais. Esse é o patrimônio líquido da empresa, que é a dedução entre ativos e passivos, o que resulta é patrimônio líquido. O valor de mercado da empresa, nem 6 bilhões de reais. Dessa forma, ela negocia muito abaixo do valor de patrimônio líquido. Isso te dá uma grande margem de segurança para investir na empresa. E o risco, como diz o Barsi, é zero, afinal o patrimônio líquido garante o valor que você investe nas ações. Em relação a preço teto projetivo, pelo critério do Basel de 6%, é 5,24. A cotação hoje, R$ 4,00. Então, você teria uma boa margem de segurança para comprar. Só que esse preço teto projetivo é levando em conta uma projeção de dividendo de 31 centavos, que é bem razoável. Afinal, a companhia só está pagando payout, como a gente viu, de 30 e poucos por cento. Ela pode superar 40% diante da lucratividade recorde, é que ela está investindo muito, por isso que ela está com payout um pouquinho mais baixo. Ela estava tendo cautela em razão da crise hídrica, que também está no fim. Então, esses 31 centavos eu acho bem razoável, de modo que esse preço teto acaba sendo dentro da realidade, 5,24. Esse preço de consenso aqui nem olha, R$ 21,00 é ridículo, completamente especulativo. O valor patrimonial de uma ação, R$ 5,00. Desse modo, você pode utilizar como preço teto projetivo os R$ 5,00 do valor patrimonial da ação. Então aí você consegue compatibilizar dois indicadores, dividendo projetivo junto com o valor patrimonial da ação. Então R$ 5,00 aí um preço teto é bem tranquilo para comprar. Não estou fazendo nenhuma recomendação, obviamente, até porque nem tem ação na carteira, que também não é algo definitivo, né? Posso passar a ter no futuro. E por fim, só destacando aqui a margem líquida da empresa, que é acima de 20%, colocando-a como uma das líderes em eficiência aqui no setor de saneamento básico. Não é à toa que ela entregou uma super rentabilidade nos últimos anos, estando apenas andando de lado a partir de 2020. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você achou dos resultados de Sanepar. Você tem ela em carteira, sai comprando, tá aguardando oportunidade? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luens, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!